E aí, gente, bem-vindos de novo no meu canal. Meu nome é Natália Bezibete e hoje eu vim contar pra vocês o caso da família Pesseguini. Então eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, já deixem um like aqui embaixo. Se você é novo no canal, se inscreva e vamos logo pro vídeo. Boa noite. Olha, o tio-avô de Marcelo, que é o Sebastião Costa, foi chamado porque ele tem dito aos jornalistas que não acredita na versão preliminar apresentada pela polícia, que coloca o adolescente como o único suspeito de ter matado a família e depois cometido suicídio. No dia 5 de agosto de 2013, na Brasilândia, em São Paulo, um casal de policiais militares, seu filho, a avó do menino e a tia-avó do menino foram encontrados mortos em sua casa. Eles haviam sido baleados e a arma estava debaixo do corpo do menino de 12 anos. E a partir de agora nós vamos avaliar a conclusão da polícia sobre esse caso. E de acordo com a polícia, o responsável desse crime teria sido o menininho de 12 anos que também estava morto na cena do crime. Ele teria matado todas as pessoas que seriam seu pai, sua mãe, sua avó, sua tia-avó e depois teria se suicidado. E de acordo com a Polícia Civil, no dia anterior do dia que encontraram os corpos, a família tinha ido meio-dia ao cinema, depois retornado para casa. E meia-noite os vizinhos alegaram que escutaram 2 barulhos de disparo de arma de fogo e logo depois viram a luz da sala sendo acesa e aí escutaram mais 3 tiros. Foi dito também que nessa mesma tarde o Marcelo, que era o menino, ligou para um coleguinha falando que ia matar seus pais. Então, à meia-noite do mesmo dia, o Marcelo foi até a sala onde estava seu pai, deu um tiro em sua cabeça e sua mãe veio correndo e quando o Marcelo viu que sua mãe estava vindo, ele deu um tiro nela também. E depois disso, ele foi até uma casa que tinha no mesmo quintal, nos fundos, que era onde morava sua avó e sua tia-avó, e matou as 2 também. E depois disso, por volta da 1h30, o Marcelo pegou o carro da sua mãe e dirigiu até a escola, e segundo relatos, a sua mãe tinha o ensinado a dirigir. Então ele pegou o carro, foi até a escola, ficou esperando dentro do carro mais ou menos até 6h15, 6h30 da manhã, e então desceu e foi normalmente para a aula. E assim, logo que a aula acabou, o Marcelo pediu carona para o pai de um amiguinho dele, então chegando em casa, ele entrou e se matou. E a arma do crime foi encontrada na sua mão esquerda. E no mesmo dia que tudo aconteceu, o Marcelo havia contado para os seus colegas que havia matado seus pais e ido de carro até a escola e falou também que ele iria fugir porque ele estava com o cartão de crédito da sua avó. E o melhor amigo de Marcelo contou para a polícia que um dia ele havia dito para ele que ele tinha tentado já matar a sua avó, só que quando ele chegou perto da sua avó para matar, ela começou a tremer muito e falar que estava com dor no coração. Então Marcelo falou para ela que não a mataria se ela não contasse para ninguém. E aí a avó falou que não ia contar se aquilo não se repetisse, então ela não contou. Outros amigos de Marcelo também deram depoimento e falaram que o Marcelo era um menino muito alegre, muito falante, só que naquele dia ele estava muito quieto. Eles relataram também algumas brincadeiras que o Marcelo fazia com eles, como por exemplo, ele quis montar um grupo chamado Mercenários, onde quem quisesse entrar deveria matar os seus pais. Então, claramente, ninguém quis entrar, né? Uma amiguinha dele queria entrar nesse grupo, só que ela falou que ele falava muita bobagem, de que teria que matar seus pais, seus avós, a diretora da escola, então ela não quis entrar. Falaram também que, além disso, ele fazia outras brincadeiras sem graça, como pegar uma régua e fingir que está esfaqueando o colega. E também ele era muito viciado num jogo chamado Assassin's Creed. O melhor amigo do Marcelo disse que ele sempre falava que queria matar os pais e que isso tinha que acontecer enquanto eles estavam dormindo. E esse amigo é o mesmo amigo em que o pai levou o Marcelo no mesmo dia para casa depois da aula. E chegando lá, o pai do amiguinho estranhou porque sua avó não foi no portão receber o Marcelo. E o Marcelo então falou para ele que ela estava dormindo, mas ele também achou isso muito estranho porque era meio-dia. Então, quando ele começou a desconfiar, o amiguinho do Marcelo, que estava no carro, começou a chorar muito, falando que ia perder o melhor amigo. Então, entre outras, essas foram algumas evidências que fizeram com que a polícia acreditasse que o Marcelo era o autor do assassinato.
Havia também um laudo psiquiátrico do Marcelo, onde o psiquiátrico havia dito que ele tinha nascido com um problema de falta de oxigenação do sangue no cérebro e, consequentemente, isso causaria algumas atitudes estranhas que o Marcelo teria. E, além disso, que ele havia sido influenciado pelo jogo Assassin's Creed. Depois de tudo isso que eu falei, de todos os depoimentos e tudo mais, vocês, assim como eu, devem achar que com certeza o Marcelo é o culpado do crime, né? Mas até hoje seus avós paternos lutam muito na justiça, tentando comprovar que ele é inocente, que ele não foi culpado do crime. Então agora eu vou falar para vocês alguns aspectos que foram ignorados pela polícia na hora da investigação. Uma vizinha da família Pesseguini disse que havia visto um policial e um homem estranho entrando na casa dos Pesseguini meio-dia no dia do ocorrido e logo depois saindo correndo dizendo que estavam todos mortos. Mas o estranho é que o resto dos policiais chegaram só às 19 horas. Então, eles estavam lá meio-dia, um policial entrou lá meio-dia, viu que estavam todo mundo morto e chamou o resto dos policiais para irem lá só às 7 da noite. Então, isso é um pouquinho estranho. E essa vizinha disse que não acreditava que o assassino era o Marcelo, pois a sua mãe, que era policial, estava envolvida em umas investigações de umas coisas estranhas, então alguém poderia ter combinado de matá-la. Eu vi que ela estava investigando roubos de caixas eletrônicos no 18º Batalhão da Polícia Militar, onde ela trabalhava. É dito também que a mãe de Marcelo foi encontrada no local de crime com muitas marcas de agressões. E a vizinha falou também que notou um Meriva prata rondando pela casa durante meses, o que ela achou também muito estranho. Eu li também que cada membro da família teria morrido com um único tiro na cabeça. Então vocês acham que uma criança de 12 anos ia conseguir matar todo mundo com apenas um tiro na cabeça e depois se matar? Realmente eu não sei em que lado acreditar, porque pelos depoimentos parece que o Marcelo é muito culpado, mas por outros motivos, né, da cena do crime e tudo mais, eu acho que ele seria inocente, então eu realmente não sei. E um membro da família, que prefere não ser identificado, disse que logo depois dos assassinatos ele foi até a casa, entrou na casa e a casa recebeu uma ligação no telefone fixo. E quando ele atendeu, a pessoa dizia: "Oi, aí é da casa do Marcelinho, porque o Marcelo não foi na escola hoje." E isso é um pouquinho estranho, né, já que a polícia disse que ele tinha ido até a escola. Então a advogada da família levantou alguns exemplos do porquê esse caso deveria ser reaberto. A principal testemunha do caso havia dito que no dia do caso, meio-dia, a família Pesseguini tinha feito um churrasco em sua casa, o que foi comprovado ser mentira, porque encontraram os ingressos do cinema, então viram que eles tinham ido no shopping naquele dia. Vocês podem pensar, tipo, ai, nada a ver, o que tem a ver isso? Só que, tipo, ela era a testemunha-chave do caso, então, se ela mentiu uma vez sobre alguma coisa, dá pra se desconfiar sobre todo o resto. E foi a mesma testemunha que havia dito que o Marcelo sabia dirigir e sabia atirar para a polícia, e ela falou também para a polícia que ela tinha visto algumas coisas estranhas na mochila do Marcelo, só que depois ela falou que a mochila tinha sumido e que ela não sabia mais onde é que estava. Então, às vezes ela falava que a porta da casa estava aberta, às vezes falava que estava fechada. Então, nos depoimentos dela, ela se contradiz muito. Então, eu não achei, certo o que ela falou nos depoimentos, porque eu acho que é uma coisa sigilosa da polícia, então eu não achei na internet. Mas é um pouquinho estranho isso, né? Não tem muito como acreditar. Mas é isso, ela é a testemunha-chave do caso, onde levaria o Marcelo a ser ou não ser condenado se ele estivesse vivo. Outra coisa é que os avós paternos do Marcelo não foram ouvidos pela polícia, nem para fazer um laudo psiquiátrico do menino, nem nada. Então, será mesmo que ouvir os pais de uma vítima, porque eles eram pais do pai do Marcelo, né, que também foi vítima, será que ouvir eles, não ia servir para nada, ia ser indiferente? Então, isso é uma coisa bem estranha também, porque os policiais não quiseram ouvir eles. A principal testemunha diz que havia encontrado os corpos às 18 horas.
E o laudo do Instituto de Criminalística dizia que o telefone celular de Paulo, o pai de Marcelo, que estava ali na cena do crime, havia sido adulterado. Ou seja, os registros de chamadas haviam sido apagados dentre as 18 horas e as 18h20. E depois das 18h20, ele havia recebido muitas ligações, então provavelmente ele já tinha recebido várias ligações, só que a gente não sabe de quem era e o que era, porque haviam sido apagados. A advogada também falou que no laudo psiquiátrico não tinha nenhuma testemunha familiar do menino, ou seja, ninguém da família foi ouvido para fazer o laudo, e também não tinha nada sobre os médicos de Marcelo, então os médicos dele também não foram ouvidos. Então foi utilizado apenas as peças do inquérito fornecidas pelo delegado. Ele afirma que não foi levado em consideração todas as coisas que a médica do Marcelo havia dito. O Marcelo fazia acompanhamento médico porque ele tinha fibrose cística, e sua médica afirmou com toda a certeza do mundo que ele não tinha mais nenhum problema, que ele não tinha nenhum problema mental, era só isso. E as imagens das câmeras de segurança foram anexadas no processo apenas depois do relatório final do delegado, ou seja, elas não passaram pela perícia. Dentre elas, aparece um vulto saindo de dentro do carro, da onde supostamente o Marcelo estava. Uma página no Facebook foi criada para homenagear uma das vítimas, que era o Paulo, o pai de Marcelinho. Só que essa página foi criada antes mesmo dele morrer, então isso é um pouquinho estranho. E essa página foi atribuída a um garoto de 15 anos que havia dito que fez uma publicação com outro perfil e alguma coisa assim, só que a polícia não investigou isso, eles não acharam necessário. A polícia também não pediu para nenhuma operadora ir atrás dos registros dos celulares das vítimas, nem nada do tipo. A advogada também questiona que a polícia havia dito que o local do crime estava totalmente preservado, contudo, pelas análises necroscópicas, é visto que na verdade não, que na verdade antes da perícia chegar para investigar todo o caso e o local do crime, havia passado por lá muitas pessoas, muitos policiais. E também havia no Marcelo algumas lesões na parte interna de sua mão, o que demonstrava que ele havia tentado se defender de alguma coisa. O perito também falou que tinha gotas de sangue com características de espargimento, que são gotas projetadas pela alta velocidade, então tinha essas gotas na mão de Marcelo, e o perito falou que isso não era possível em alguém que estivesse segurando a arma. E por fim, em um laudo complementar, o perito diz que o dedo de Marcelo não estava no gatilho da arma. Então, gente, depois de pesquisar toda essa história, ver todos esses laudos, eu realmente acho um pouquinho difícil saber qual é o lado certo da história. Na minha opinião, Marcelo não matou, porque, tipo assim, eu não acho que uma criança, mesmo que ela tenha visto em videogame e fale as coisas pros coleguinhas, eu não acho que ele realmente vá fazer, porque é uma criança. Até a gente, tem muita coisa que a gente fala e na hora H a gente não faz. E também, eu não acredito que o Marcelo saiba atirar com uma arma, mesmo que os seus pais sejam policiais, porque dizem, eu nunca tirei, mas dizem que é bem difícil de segurar a arma, que tem que ter muita força. Então imagina, ele atirar direto na cabeça de todos os moradores da casa, sem errar, né? Até policiais erram. Então, falem pra mim aqui qual a opinião de vocês e qual lado vocês acham que está certo. Mas enfim, eu acho que a polícia errou muito na investigação. Eu acho que ela deixou muitas coisas passarem e a gente não sabe se isso foi proposital, se foi alguém da polícia, né, que matou. Porque como a gente vê em filmes, séries, os crimes vindo de pessoas grandes, como a polícia, sempre saem perfeitos e é muito difícil de descobrir. Então, pode ser que tenha sido isso, ou pode ser que realmente tenha sido o Marcelo. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.